Irmãos, foi dito aqui na canção que nós não vivemos a partir do que vemos. Nós temos uma perspectiva diferente. Nós vivemos pelo que cremos. E eu creio que Deus tem respostas, Deus tem restauração, Deus tem cura, Deus tem provisão, Deus tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Primeira epístola de João, capítulo 3, lá no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Hoje o culto Metanoia, nós estamos dando uma ênfase sobre o tema metanoia. Quem esteve aqui nos últimos encontros pôde perceber que eu tenho dado assim uma forte ênfase nesta transformação que nós acreditamos que pode acontecer desde que nós mudamos a nossa maneira de pensar, ou seja, desde que uma metanoia aconteça, uma mudança na nossa mentalidade aconteça. E o texto sagrado diz assim, primeira epístola de João, capítulo 3 e o verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos... Vamos lá, nós todos. 1, 2, 3. Segura aí. Vamos lá, até aqui. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados. Olhe para o seu irmão e fala, o que de fato nós somos. Não lembra o seu irmão, talvez ele precise se lembrar de quem ele é. Eu preciso te lembrar esta noite que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, você confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou filho e filha de Deus. Eu quero pensar com você esta noite. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, aplica esta verdade ao nosso coração, nos faz sair daqui entendidos de quem nós somos. Pai, a nossa identidade é tudo, e também sabemos que o conflito entre o nosso eu e a nossa identidade é travado constantemente. Nós queremos viver como filhos, em nome de Jesus. Eu quero pensar com você, dentro desta perspectiva, de metanoia, eu quero falar com você hoje sobre o tema identidade bem resolvida. A identidade, ela é um pilar fundamental para as mudanças que nós precisamos. Como eu tenho dito, dado uma ênfase aqui, você não age a partir do que você é, você age a partir da ambiência, do ambiente, da cultura, da sua cosmovisão. Você não vê as coisas a partir da sua natureza, você vê a partir daquilo que você acabou se tornando, das influências que você teve. E agora, a partir da nova natureza em Cristo Jesus, o desejo de Deus através do Espírito Santo é que esta velha natureza fique de lado, que aquilo que um dia você viveu fique para trás, e agora você então passe a viver a partir da sua nova natureza, a partir de quem você tem se tornado por meio de Cristo Jesus. Eu quero pensar com você sobre a nossa identidade, sobre o que nós somos. Nossa força, ela não está no que possuímos. A nossa força não está no título que ora carregamos. A nossa força não está no dinheiro que nós temos, embora o dinheiro seja maravilhoso, é bom tê-lo. Quando falta o dinheiro, a paz vai embora. Há pessoas que se perdem por não ter o recurso financeiro. Muitas pessoas se apoiam pelo que têm. Há um ditado popular que diz que você é o que você tem no bolso, ou que você vale o que você tem. Eu preciso te fazer entender essa noite por esta palavra que esta é uma crença popular, esta é uma sabedoria falida, fracassada e humana. Esta não é a verdade de Deus sobre você. Nós não somos os nossos erros nem as nossas falhas.
Nós em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. É o que a palavra de Deus nos garante. Conforme Efésios capítulo 1 e o verso 5 diz que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. Logo, por meio de Cristo nos tornamos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros, e se somos herdeiros, somos também co-herdeiros com Cristo, tanto dos sofrimentos como também da sua glória. Eu preciso que você entenda que você está debaixo de uma nova influência, você está debaixo de uma nova jurisdição, você está debaixo de um novo governo. Agora as coisas velhas, conforme Paulo diz aos Coríntios capítulo 5 e 17, se passaram e tudo se fez novo. Como filho de Deus, nós temos uma nova natureza. Pela palavra de Deus, nós temos a semelhança divina em nosso DNA. O apóstolo Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1 e no verso de número 4, ele diz: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, é a palavra de Deus em nós que nos transforma de dia em dia, de glória em glória, semelhança, imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para o seu irmão, vê se ele tem cara de quem está sendo transformado. Olhe para ele e diga assim: a palavra de Deus é quem te dá natureza divina. É a palavra de Deus que vai transformar você à imagem, à semelhança do seu Criador. Como filho de Deus, temos uma nova natureza. E agora, nesta nova natureza, o desejo de Deus é que a gente se mova a partir disso. O desejo de Deus é que a gente haja em conformidade com esta nova natureza. Porém, quando olhamos para a nossa realidade, ela está muito aquém do que Deus espera. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que algumas coisas estão fora de ordem. Por quê? Porque muitas das vezes nós atacamos o nosso comportamento, pensando que são os nossos comportamentos os responsáveis pelos nossos resultados. É por isso que às vezes você não consegue êxito em alguma coisa e diz assim: eu sou mesmo isso que alguém disse. É verdade mesmo que meu pai falou na minha infância que eu ia ser. É verdade mesmo que eu sou um fracasso, uma vergonha, uma derrota. Porque os seus comportamentos, eles te levam a uma automutilação, ao ponto de você desconsiderar esta nova natureza a qual você faz parte agora. Muitos de nós atribuímos aos nossos comportamentos e hábitos os nossos resultados ruins. E na verdade, meus irmãos, isso é ruim, não é bom, mas isso tudo é reflexo da velha natureza, porque a Bíblia diz que é na velha natureza que o pecado ainda tem força. É na velha maneira de viver que às vezes nós nos pegamos reféns a culpas e condenações. Na nova vida em Cristo, eu preciso que você entenda isso, e isso fique bem apregoado dentro do seu coração. Na nova vida em Cristo, o pecado já não tem mais força que outrora tinha em nossas vidas. Na condição que agora ocupamos, não somos mais simples pecadores lutando para ser santos. Agora, por meio do sacrifício da cruz, por meio da nossa natureza e da filiação em Deus, nós somos agora santos lutando contra o pecado. Lá atrás era difícil, porque você não tinha o penhor da promessa, não tinha o Espírito Santo, não tinha essa nova jurisdição, não tinha agora o que nós temos como manual de prática, regra e fé, que é a palavra de Deus. Mas agora nós temos, e se temos tudo isso, é possível sim termos uma nova natureza e vivermos à altura do que Deus espera. Muitos de nós, infelizmente, dizem que não conseguem viver o que Deus tem por conta do pecado. Mas olha o que Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 6 e o verso 14. Ele diz que o pecado não nos dominará, porque agora não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da
graça. Olhe para o seu irmão e fale: é graça, irmão. É por isso que o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais força contra você. Agora você tem a graça de Deus que te capacita, que te fortalece, que te equipa. É por isso que Pedro na epístola ele diz: rogo para que vocês peçam que a graça de Deus vos seja multiplicada. Eu de você começaria a orar diferente, dizendo: Deus me dá graça, Deus me capacita em graça, Deus por meio da graça me seja favorável nesses meus desafios. Agora, como eu disse, não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas sim santos lutando contra o pecado. Porém, é válido lembrar que a nossa velha natureza de viver e as nossas antigas crenças, elas nos atrapalham de viver a plenitude de filhos amados de Deus. Muitos de nós aqui, constantemente se pegamos presos ao medo. Muitos de nós aqui se pegamos constantemente presos à culpa. Muitos de nós aqui, de vez em sempre, somos acusados pelo diabo. Muitos de nós aqui, por estarmos nos movendo numa natureza caída, carnal e terrena, acabamos nos esquecendo a identidade que temos e quem nós somos. E eu estou aqui para dizer para você esta noite: a tua velha natureza não tem mais domínio sobre você. Você não está mais sobre a jurisdição do pecado. Agora você é redimido, perdoado, lavado, justificado no sangue de Jesus, e é um santo lutando contra o pecado. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara daqueles que sofrem com ansiedade. Olha para o seu irmão, vê se ele é daqueles que está triste consigo mesmo, porque não consegue deixar os maus hábitos, porque não consegue mudar o seu estilo de viver. Ei, eu sei que muitos de nós apegamos muitas das vezes pensando: Deus, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sem querer eu acabo fazendo. É o que Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 7, 19 e 20. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então se faço o que não quero, na verdade não sou eu que faz, mas o pecado. Olha para o teu irmão e fala: esse problema Deus já resolveu. Olha para ele, esse problema Deus já resolveu. E aí eu pego o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 1, porque você precisa entender o contexto do que Paulo está dizendo. Paulo diz na sequência do capítulo 7, verso 19 e 20, ele diz: ai, ó miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas aí ele diz: ora, se faço o que não desejo, já não sou o que faço, mas o pecado que habita em mim. Segue por gentileza. Vamos ler isso aqui? Vamos lá. No íntimo do meu ser, mas vejo outra lei atuando, guerreando, me tornando o quê? Mas segue o capítulo 8, porque Paulo responde: miserável homem que sou, quem me libertará? Segue: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Segue. Vocês leiam por gentileza, 1, 2, 3. Segue. Porque em Cristo segue. Vamos ler mais um. Porque aquilo que a lei era, verso 4. A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo
Olhe para o seu irmão e fala: está na hora de viver no Espírito. Está na hora de romper com esse laço com o pecado, porque o pecado já não tem mais poder sobre você. Você agora é filho de Deus. Você agora se move na nova natureza. Você agora está se tornando a imagem e a semelhança de Deus. Você tem uma identidade. Partindo disto, eu quero pensar com você o que fazer para vencer tudo isso. Por que muitos de nós às vezes pegamos nos dizendo assim: ó, eu não consigo parar de fornicar, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo romper com esse espírito que toma conta de mim, de um consumismo, de uma possessão, de um ciúme doentio. Por quê? Porque estamos nos movendo na antiga maneira de viver, porque não estamos nos apropriando da nova natureza. E eu preciso que você entenda de uma vez por todas: Deus em Cristo Jesus quer transformar você por meio do corpo, da alma e do espírito. Deus não começou uma obra que Ele não poderia completar. Ele quer transformar todas as áreas do seu viver. Ele quer transformar as realidades internas e as realidades internas. Deus é poderoso sim para completar o que começou. Pastor, mas o que eu posso fazer para vencer tudo isso? E é aqui que eu quero me ater, porque o pastor Craig Groeschel, ele diz algo, que para mudar o que você faz, primeiro você precisa mudar o que pensa de si mesmo. Voltando à pergunta: quem é você? Quem você se considera ser? Sobre qual influência você está se movendo? Na natureza de filho de Deus ou na natureza caída, adâmica, terrena e carnal? Qual é a maior influência dentro de você? Porque se você entender e condicionar o seu pensamento sobre quem você tem se tornado, muita coisa vai mudar. E eu te explico. E aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz algo para nós. Verso de número 2, a parte C do versículo, diz assim: ó, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de... Quem está governando seus pensamentos? Já disse um pensador que aquilo que te domina te controla, aquilo que te possui te dirige. É por isso que tem tanta gente que é dominado pela ansiedade, é por isso que tanta gente é dominada pelo pavor e pelo medo, é por isso que muita gente é dominada por um vício. É por isso que muitas são as pessoas que não conseguem sair do lugar. Mas essa noite você está no encontro da transformação, e por meio da palavra de Deus, você entenderá quem você é. Porque mudar o que você faz, primeiro você precisa mudar o que pensa sobre você. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: para mudar o que você faz, irmão, primeiro você precisa mudar o que pensa sobre você. Como você se enxerga, como você se vê. Não responda para mim não, porque essa resposta talvez tenha que ser dita amanhã de manhã, quando você olhar no espelho e cheio das preocupações da sua vida, dos anseios que te inquietam, das pressões do seu dia. Quando você olhar para o espelho, você tem que dizer para você mesmo: quem eu sou. Ele diz ainda: quem você pensa que é determina seu comportamento. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você que talvez esteja em uma batalha travada contra a pornografia. Você que esteja travado numa batalha contra os vícios. Você que esteja numa batalha travada contra os maus hábitos. Quem você pensa que é determina seu comportamento.
Eu me lembro uma vez que orientei alguém que dizia assim: pastor, eu não consigo ver uma mulher na minha frente que logo eu tenho aqueles pensamentos perniciosos. Eu fiz a questão de dizer quem você é e quem ela é. Pare, por favor, para pensar e refletir sobre você. Quem você é? Diga comigo, eu sou. Não, eu sou quem você é. Vamos lá, vamos lá. Quem você é? Não, vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou um filho amado, uma filha amada, o meu semelhante. Logo, se eu estou tendo um pensamento contrário com o meu semelhante, eu estou pecando contra o meu próprio irmão. E isso já ajuda eu a resolver muitas questões. Porque quem você pensa que é, vai determinar seu comportamento. Então quer dizer que se alguém está cobiçando o seu semelhante, ou olhando para alguém com pensamentos contrários, ou com pensamentos pecaminosos, ou atormentado por uma sequência de ações malignas, este alguém ainda não sabe quem é, e está se movendo sob uma velha natureza. Pastor, por que é então que eu não consigo parar de viver uma vida de consumos excessivos? Por que é que eu não consigo parar de viver uma vida de fake news, de mentira, de fantasia? Porque ainda você não entendeu quem você é. E eu preciso que você entenda: o seu ser muda o seu fazer. Porque eu faço o que faço. Pastor, eu não consigo controlar, é mais forte do que eu. Você precisa voltar à sua origem. Você precisa voltar à sua natureza de filho. Você precisa de uma ênfase maior sobre a sua identidade que está sendo construída em Cristo Jesus. Você é filho e, como um filho, tem comportamento que não combina com você. Olhe para o seu irmão e fala: nem tudo que é bom é para você, irmão. Nem tudo que aparece ser bom é para você, irmão. Por que nós estamos vendo essa sociedade consumista, essa sociedade doente, essa sociedade que não consegue se enxergar, que a crise do ser humano está em saber quem é, em buscar propósito, em buscar sentido? Esta noite eu estou aqui para dizer para você: existe sentido sobre a sua vida, desde que você entenda que o sentido só é percebido e entendido a partir daquele que te criou. O seu propósito está nele, é nele que você se move. Anote isso, por favor. Para mudar o que você faz, primeiro você muda o que pensa de você. Como você se vê? Lembra dos 12 príncipes de Israel? Quem eram? 12 príncipes, representantes das 12 tribos de Israel. Lembra deles? Eles foram comissionados por Moisés para sondar o quê? A terra. Que terra que era, meus irmãos? Me ajuda aí. Qual terra? Irmãos, você tem uma promessa, e Deus está dando vislumbres para você, que a sua promessa está prestes para acontecer. Como é que você vai se sentir? Uau! É natural que eu vou, né, irmã Sandra? Já pensou se Deus falar: amanhã vai cumprir aquilo que eu te falei? Vai lá, né, sondar a terra, a casa que eu vou te dar, o carro que eu sonhei para você, vai lá. E aí, eles chegaram lá. E eles ficaram lá durante 40 dias peregrinando sobre aquela terra. E 10 destes 12 príncipes, a Bíblia diz que eles se viram como gafanhotos diante dos gigantes que tinham na... Irmão, se você se enxerga como um gafanhoto ou como um qualquer, não questione quando os outros te pisotear. Eu saí daqui, estou a pé, e eu montei no Uber para ir embora, e conversando com ele, ele falou para mim assim: eu estava correndo em tal aplicativo, mas chegou no momento que eu não aguentei mais. O camarada achou que eu era um qualquer, que eu era um menino, que eu não tinha identidade, que eu estava perdido, ou
puxando as cachorras para a rua, perdido, sem eira nem beira. Eu sei quem eu sou e eu fiz questão de dizer para ele quem eu sou. Porque às vezes nós precisamos ter algumas conversas difíceis sobre quem nós somos. Porque às vezes estamos sendo pisoteados. Para mudar o que você faz, primeiro você muda o que pensa de si. Quem você pensa que é, determina o seu comportamento. Diga comigo, meu ser muda o meu fazer. Então vamos lá, não tem muito a ver com a vida de um filho de Deus, alguns comportamentos que aqueles que estão lá entregues ao diabo estão fazendo. Ô pastor, eu tenho um negócio que me consome. Você precisa entender a sua identidade. A mudança que você precisa talvez esteja num eu que você ainda não entendeu que você está se tornando por meio daquilo que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário. Infelizmente, muitos de nós acabamos nos definindo pelos nossos pecados ou pelos nossos maus hábitos. Então, logo eu acabo dizendo, eu sou mesmo um fracassado, um derrotado, sou feio, sou viciado, sou gordo, sou magro, sou preguiçoso, sou um perdedor. E eu preciso dizer a você, é mentira do diabo, você não é nada disso. Por meio de Cristo Jesus, você se tornou filho de Deus. Nós, diante das pressões, nós somos tentados a determinar quem somos pelo que estamos enfrentando ou pela dor, pelo pior que nos sobreveio. Ei, olhe para o seu irmão e fala, fase difícil, vem e passe, irmão. Não muda a sua natureza por causa de um dia difícil, não. Não desista nos dias das trevas naquilo que o Senhor te entregou na luz, não. Não joga fora a sua natureza de filho por causa de um momento, não. A Bíblia diz que Noemi, por um momento, devido à dor, diz o texto lá em Ruth, capítulo 1, verso 20, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida uma enorme amargura. Veja como a dor, a pressão, o problema quer chafurdar, neutralizar, desconstruir a nossa natureza. Ela, porém, vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. Não, vamos lá, irmão. Eu não estou pregando para gato, não. Estou pregando para águia, estou pregando para leão, estou pregando para filho de Deus, amém? 1, 2, 3. Entendo o que ela estava vivenciando. Eu não consigo calcular a tamanha dor, porque uma coisa é perder um marido, outra coisa é perder uma mãe, uma coisa é perder um filho. Mas perder o filho e o marido na mesma vez não é nada fácil, foi o que ela enfrentou. Mas perceba que a dor é tamanha que ela está querendo trocar essa identidade. Perceba que o problema é tão cruel que ela está querendo ser considerada uma amarga. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não deixe que os seus problemas roubem a alegria que Deus derramou no seu coração. Não deixe que as suas adversidades roubem de você o direito e a alegria da salvação. Pode te faltar o pão, pode te faltar o óleo, pode te faltar a farinha, mas nunca vai te faltar a doce e suave presença consoladora de Deus o Pai. Olhe para o seu irmão e diga assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Lembra do filho pródigo? Ele vai embora como? Como o quê? E ele quer voltar como o quê?
escravo. Você consegue entender como as pressões, os apertos da vida e os desafios querem desconstruir a nossa identidade? Você consegue? E nós temos um exemplo a partir de Cristo, que nós podemos passar os maiores vales da vida, os maiores desafios da vida e continuarmos sendo filhos amados de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, por que então tudo isso? Preciso que você entenda que uma das razões é que nós temos um inimigo espiritual, e ele luta dia e noite para acabar conosco. E uma das armas que ele usa sempre é o engano. Ele é o pai da mentira. E talvez você entrou aqui preso a uma mentira que ele falou para você, ou sobre a influência do que alguém usado pelo diabo falou para você, alguém usado pelos lábios, os lábios tomados pelo inimigo, disse para você que você não iria, disse a você que você não conseguiria, disse a você que você não chegaria, mas eu estou aqui debaixo da palavra de Deus para dizer, você vai vencer em nome de Jesus. Aplaudir ao Senhor por essa palavra. A arma que ele usa é sempre a mentira. O alvo principal dele é a sua identidade. Ele sabe quanto a sua autopercepção é essencial. Então, ele mente para mim e para você sobre quem nós somos. E talvez você esteja preso a uma das mentiras que ele tem dito. E é por isso que eu e você precisamos ter convicção, ter em mente quem nós somos e viver uma nova natureza a partir da sua filiação. Quem nós somos, filhos amados de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta, na carta aos Efésios, capítulo 1, por favor. Paulo aos Efésios, capítulo 1, ele diz... E eu quero listar 6 coisas sobre a sua identidade. Verso de número 3. Diz o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Uau! Então isso quer dizer que você você não é o que estão dizendo, você não é o que estão pensando, você não é o que os outros pensam, você não é o que os outros falam, você é o que a Bíblia diz que você é, e você é abençoado. Ei, você não será, a condição é presente, você é. Olha para o seu irmão e fala, um momento difícil não quer dizer que você não é abençoado. Olha para o seu irmão, quem tem Jesus tem tudo. Não, irmão, fala com fé, por favor. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ei, meu irmão, trate de andar com o tanque cheio. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos sim abençoados. Ainda no verso de número 4, Paulo deixa claro, porque Deus olha para o seu irmão e fala, eu sou chamado, você também é, para viver uma vida de santidade, separado desse mundo, sem culpa.
Irmão, tem gente aqui entre nós que não se perdoa por nada. Eu estou aqui para dizer para você, você tem na memória aquilo que Deus já esqueceu. Em nome de Jesus, faz um detox nessa alma tua. Peça para o sangue de Jesus purificar tua consciência dos teus pecados, porque o sangue de Jesus não lavou um pecado nem dois, ele lavou todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você é abençoado, você é chamado. Olha para o seu irmão e diga: esse é um chamado especial. Antes de ser chamado para servir, para liderar, para pastorear, você é chamado para ser separado. Ei, propriedade exclusiva do Senhor. Alguém não entendeu? Você cuida bem de um objeto seu de valor? Cuida. Eu acredito. Será que Deus não cuidaria do que é dele? Quem é que a gente vive assim? Poxa, ando tão sozinho, tão brocochô, tão cabisbaixo. Ele é Jeová Chamar, Deus perto. Esse chamado que Paulo está dizendo no verso 4 vai além do que você faz. Esse chamado é pelo que você é. Deus não te chamou pensando no que você iria fazer ou no que você iria se tornar. Ele te chamou pelo grande, infinito amor que Ele tem pelas feituras, obras-primas da sua mão. Olhe para o seu irmão e diga: não é um chamado para ser melhor, é um chamado para ser santo, separado, exclusivo, propriedade peculiar do Senhor. Dentre essas coisas, além de abençoado e chamado, o verso 5 diz que você é filho. Em amor nos predestinou para sermos. Alguém aqui tem algum filho de adoção que pegou para criar? A irmã Nésia, né, irmã Nésia? Pegou, né? E o interessante, irmão, que um filho adotado, ele é escolhido. No ventre, Jaqueline, você certamente não conseguia separar se era o menino ou se era a menina. Mas Deus, como um bom pai, Ele escolhe quem Ele quer para Ele. Então, Ele fez questão de escolher você. 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 Mas tinha gente mais bonita, com mais nome, com sobrenome, com pompa, com doutorado, com título. Mas aprove a Deus escolher você. É escolhido, é amado, é perdoado, é redimido, é filho. Ei, um cristão apostólico não é órfão não, irmão. Se você está nessa crise aí, você precisa entender sobre a sua paternidade. Você é filho. Você reconhece a paternidade de Deus? Você quando clama, diga: Abba Pai, Paizinho, Pai, Pai nosso. É a oração que Jesus ensinou. Pare com esse negócio de viver uma vida de distância, dizendo que Deus está longe, Deus está mais perto do que o ar que você respira. Assim como aquele pai que está com os filhos no braço, assim como aquele pai que provê para aquele filho, Ele é o Pai que provê todas as coisas para nós. Diga: Deus, me ajuda a entender que eu sou filho. Como um filho, eu tenho um propósito. O apóstolo Paulo, no verso 5 e o 6, na parte B, ele diz que por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ainda no capítulo 1, volta o 5 por gentileza, para a gente entender isso aqui. Vamos lá, vamos ler, 1, 2, 3. Segura aqui. Se você é adepto do catolicismo romano, do purgatório, da penitência, do alto flagelo, você não conheceu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quem foi que disse que você precisa sofrer? Um sofreu. O
que nós passamos nesta vida não se compara, nunca se comparará com o que Cristo sofreu por nós de uma vez por todas, para que nós não precisássemos passar pelo que Ele passou. Ou seja, ser chamado por Deus, adotado como filho, é para um bom propósito, conforme a sua boa vontade, conforme Paulo diz em Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o que é bom, Deus tem o que é perfeito, Deus tem o que é agradável. Só você que acredita nessa palavra, por gentileza, faz alguma coisa em nome de Jesus. Ai, mas eu gosto. Não, irmão. A gente pode passar pelo vale. Olha para o seu irmão e fala: vale é lugar de passagem, não é de permanência não. Deserto é lugar de passagem. E o que vai determinar o tempo que você vai ficar no deserto é a forma como que você se comporta. Se você é dos reclamão e dos que murmura, se prepare para ser engolido pelo deserto. Se prepare para ser matado pelo deserto. Mas se você é daqueles que entra na prova, dando glória a Deus, já sabendo o final da estrada, o teu deserto não vai durar muito tempo não. A tua batalha não vai durar muito tempo não. Os teus desafios não vão durar muito tempo não. Logo Deus te arranca deste deserto, em nome de Jesus. Diga: Deus, me ajuda a entender que eu tenho um propósito, um bom propósito, conforme a sua vontade. Salmo 139, 15 e 16 diz que todos os dias da nossa vida foram escritos no seu. Pergunta para o seu irmão aí: está vivendo o que Deus escreveu? Ou está refém das tuas escolhas? Salmo 139, 15 e 16. Os teus olhos viram? E todos os dias. Uau. Eu acredito que Deus não escreveria coisa ruim para você, não. Não. Para de ser adepto daquela teologia fraca. Está sendo castigado, bonito. Pelo amor de Deus, você não conhece Deus não, meu filho? Não, tu não conhece não. Você está preso no legalismo, na religiosidade. Você conhece qualquer outra coisa. Talvez você tenha conhecido o diabo. Ele é muito ruim mesmo, ele pisoteia mesmo, porque Deus é amor. Ele permite passarmos por desafios. E os desafios que Ele nos permite passar ainda trazem lições poderosas, como diz o salmista no Salmo 119, 71, que eu postei essa semana. Porque tem gente, irmão, que tem uma mentalidade muito trash. Tem gente que tem um pensamento muito cartesiano, muito formatado. Ei, metanoia é meta acima sobre, além. Pensamentos elevados, porque diz a palavra de Deus em Jeremias: pois eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de dano nenhum. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é bom, irmão, maravilhoso, bom demais, maravilhoso. Olha para ele, diga para o teu irmão, diga: Deus é bom, irmão. Não, irmão, essa é a nossa cultura, essa é a nossa frequência, esse é o habitat que nós estamos construindo, este é o lugar, essa é a atmosfera, é dentro disso que queremos viver. Não diante daquelas pessoas que parece que saíram lá daquele lugar fedendo enxofre, respingado de sangue, parece que vem da grande tribulação. Não, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. A flor, quanto mais esmagada é, mais perfume ela exala. A uva, quanto mais pisoteada é, mais o vinho doce ela provoca. E é isso que a vida de um crente salvo em Jesus provoca, irmão. Porque tem gente que você está, sabe, os desafios estão deixando ele amargo. As provas estão acabando com ele. E aí alguém como Elias, que quase estava começando a enxergar as coisas do ponto de vista isolado,
Porque terrível coisa é quando você entra dentro de uma janela que você só vê você e não vê mais ninguém. E aí você diz assim para Deus: só sobrou eu. Só eu que sou o top. Aí Deus diz para você: não, Elias, você não é tudo isso, não. Junto com você tem 7.000 que não se dobraram. Eu estou percebendo que você está com um probleminha na sua configuração. Você está cansado. Você está vendo com os óculos meio embaçado. Você não está enxergando mais do meu ponto de vista. E para não se transformar em um bruxo, em um profeta ruim, amargo, eu vou tirar você. Você vai ungir o Eliseu, porque o Eliseu vai continuar o que você começou. Ei, se a gente for falar no altar aquilo que a gente está vivendo, isso aqui vira um velório, irmão. Se a gente for sentar numa mesa e for ficar contando problema, eu não vivo pelo, mas vivo, eu não ando pela vista, eu ando por. Agora você vai ser profeta e vai dizer: tá difícil, mas vai melhorar. Está meio apertado, mas eu vejo verdes pastagens. Não está muito prazeroso o que eu estou enfrentando, mas vai ter sabor de cânticos de júbilo, vai ter culto de ação de graça, vai ter louvor ao nome do meu Deus. Quem pode concordar com isso? Ei, seu propósito maior é fazer a vontade de Deus. Mas tem um Getsemane, tem uma cruz pesada. Pai, se possível, mas todavia seja feita. Nosso propósito é trazer o céu para a terra. Nosso propósito é fazer, por meio dos princípios e valores do reino de Deus, causarmos um impacto aonde estamos. Ei, o mundo é quem reclama, o mundo é quem murmura, o mundo é que não tem Deus, é que vive com a cabeça encurvada para baixo. Nós, quando as coisas estão difíceis, diz o Salmo 121, elevo meus olhos para, de onde me virá o socorro? O meu Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga: em Deus, além de ser abençoado, chamado, ser filho, ter um propósito, sou perdoado. Versos 7 e 9 do capítulo 1 de Efésios. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, e também o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua. Uau! Esse ano é o ano da graça para nós. Segue mais um, Nico, por favor. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria. Verso 9. Ele nos fez conhecer o mistério, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu. Aplauda o Senhor por isso. Diga a Deus: é isso que eu tenho que ter em mente. O verso 10. Você tem um destino. Não está como folha lançada ao vento. Não está como uma dracma perdida. Não está entregue para as cobras, como alguém diz. O apóstolo Paulo diz que isto é fazer convergir em Cristo todas as coisas na terra, na administração da plenitude dos tempos. Segue. Nele fomos também só mais um para terminar. A fim. Ei, tudo é por Jesus e para Jesus. Tudo é sobre Ele. Ei, você não espalha,
você une. Você não separa, você traz. Você tem, por meio da sua vida, o propósito de fazer com que todas as coisas à sua volta sejam convergidas em Cristo para o louvor e para a glória dele. Conforme Paulo disse que por meio dele e para ele são todas as coisas. Este é o seu alvo. Esta é a sua meta. Diga: Deus, eu tenho um destino. Eu sou um enviado, comissionado, com uma folha em cheque, assinada por Jesus, para pisar sobre serpentes. Está na moda agora o povo servir ovo de Páscoa com veneno e bolo com veneno. Pode comer até com veneno, não vai fazer dano nenhum. Vai ser saudável em nome de Jesus. Virão por um caminho, voltarão por 7. Você é abençoado, irmão, fica de pé. Diga: metanoia acontece a partir da minha identidade. Porque eu ajo em conformidade com o que eu sou. Você precisa entender uma coisa, em nome de Jesus: quem você pensa que é, determina o seu comportamento. E se você pensa que é um escravo, você vai agir como um escravo. O que é a natureza de um escravo? O que um escravo mais deseja? Fugir. A natureza do escravo é, vazar. E tem gente que diante do problema, ele quer colocar a cabeça assim dentro do casco da tartaruga, quer vazar, quer sumir, quer desaparecer. Só que eu preciso te lembrar que você é filho, e não é filho de pai assustado. E você levanta a cabeça para os teus problemas, e você luta como um bom soldado. Deixa eu dizer uma coisa profética para você aqui. Tem problema que você não vai precisar nem abrir a boca. Quando os soldados foram prender Jesus, Lucas, lá no Getsemane, lá, diz que só de Jesus se apresentar assim, caiu todo mundo. Por que é que você fica acovardado, com medo? Problemas todos nós temos. Jesus teve. E os dele foram muitos, ao ponto de suar sangue. Por que é que você teima em viver essa natureza de escravo? Quem você pensa que é, determina seu comportamento. O seu ser muda o seu fazer. Então, como filho, eu devo fazer o melhor. A minha atitude deve ser boa. Eu devo fazer com excelência. Eu devo entregar tudo sem reserva. Porque Jesus disse: a minha vida ninguém tira não, eu entrego sem reserva. Porque tem gente, irmão, que vem para a igreja, fica assim, sabe? Ai, não quero resolver isso aqui não entra em bola dividida, sabe? É morno, irmão. E o morno, a Bíblia diz que Deus tem vontade de vomitar. Põe a cara, veste a camisa, mas soa ela. Olha, eu sou do time de Jesus e acabou. Eu estou passando desafios, mas eu sou de Cristo. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Porque até quando vai viver nesse ciclo vicioso, nesse negócio, sabe? Cai, levanta. Quem que te levantou? Aquele que nos levantou, ele é fiel para nos sustentar até aquele grande dia com a mão levantada, irmão. Ele é fiel para te sustentar até aquele grande dia, meu irmão. Ei, ele se entregou completamente por você, não foi com reserva, não foi pela metade, não.
Ei, qual foi a última mentira que o diabo contou para você? Lembra ele quem ele é. Lembra ele quem ele é, um condenado. A misericórdia para nós é diária, matutina, a causa de nós não sermos consumidos. Eu estou aqui como um profeta para dizer para você: volta para casa e dorme, vai descansar, limpa a lente dos óculos, veja do ponto de vista de Deus, como Deus vê. Alguém disse para mim: está difícil. Eu falei: difícil? Nós não sabemos o que é dificuldade, não. Pressões, problemas, contas, enfermidades, são coisas dessa terra. Mas nós estamos escondidos com Cristo nas regiões celestiais. Nós não nos movemos mais pelo ímpeto e pela natureza carnal. Você é abençoado, você é chamado, você é filho, você tem propósito, você é perdoado, você tem um destino. Eu quero orar com você essa noite. A principal coisa para que uma metanoia aconteça é a sua identidade. Não esqueça quem você é. Ande sempre satisfeito em Jesus e com Jesus. Paulo disse: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação. Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Não troque isso por nada. Enche o tanque hoje. Se abasteça hoje. Em nome de Jesus. Diga o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Quero orar com você. Quero orar com você. Se você continuar se vendo como um gafanhoto, não reclame de ser pisoteado, não. Mas se você tem postura de filho, você vai encarar os teus problemas de frente. Coloque a mão no seu coração. Diga a Deus: não deixe por nada eu perder a minha identidade, meu senso de propósito, de destino, de destino, de destino, de destino. Eu sou chamado, sou escolhido, sou redimido, sou perdoado, sou remido, sou lavado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Alto da cabeça, planta dos pés, em nome de Jesus. Toca a planta, em nome de Jesus. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E vem aí. Você é chamado por
chamada, mulher, você é chamada. Não permita que nenhuma acusação do diabo, nenhum pensamento do diabo venha tirar do seu consciente quem você é. Você é filha perdoada. Alavará, xarabá, rontaraia. Oia, serra, ponto, iabaraia. Escute, você não pode esperar nada diferente de quem está sob influência do diabo. Tua luta não é contra a carne e nem sangue. Ei, você tem uma nova natureza. Você flui conforme a natureza que é mais influente sobre você. O que é mais influente sobre você? A sua velha vida ou a nova vida? Pelo que você está se movendo? As respostas que você tem dado tem a ver com o destino que você tem ou a vida que você tinha? Lembre, seu ser muda o seu fazer. Logo minhas respostas são de filho. Logo meu comportamento é de filho. Ei, 40 dias Jesus passou fome daquele jejum. E diz o texto que ele teve fome. Filhos de Deus também passam desafios. Mas aqueles que permanecem firmes, eles veem os anjos de Deus vindo os servir. Quero dizer para você, aguenta, suporta. Não muda a sua influência, não. Não muda a sua frequência, não. Que frequência é essa? Murmuração, lamento. Ei, Deus quer espremer e extrair de você o seu melhor, e o diabo quer o pior. O diabo quer o pior, o diabo quer ver você arrancando os cabelos da cabeça, perdendo a cabeça. Deus não. Amém? Escute esse louvor. Olha aí. Escute o Deus Todo-Poderoso dizendo: filho amado, filha amada, eu tenho uma saída, uma válvula de escape. Cale as vozes. Você que está nas redes sociais aí, ó, põe um filtro nos teus ouvidos. Não é tudo que você ouve que quer dizer sobre você. Tem mais a ver com quem está falando do que com você mesmo. Tem mais a ver com quem está falando do que com você. Pare de sofrer quando aquilo que os outros falam. Você é filho. Você é filha. Você é amado. Você é escolhido. Você é perdoado. Amém? Em nome de Jesus, estenda a sua mão assim. Diga
diga: Deus, eu sou filho e pronto, acabou. E eu quero corresponder a partir da minha natureza de filho. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos, e digamos todos: aplauda o Senhor! Deus te abençoe!